Bom dia, a paz do Senhor, meus irmãos, e que Deus os abençoe grandemente, amém? Hoje daremos continuidade na leitura e exposição do livro de Josué, hoje nos capítulos 5, 6 e finalizando no capítulo 7. Desejo aos irmãos uma excelente leitura e meditação das Sagradas Escrituras, amém? Capítulo 5, amados irmãos, a partir do versículo 1, veremos aqui que a divina secagem das águas do Rio Jordão fez com que os habitantes de Canaã temessem grandemente a nação de Israel. Reações de medo ou oposição foram comuns quando Israel entrou na terra. A linguagem usada aqui relembra em especial os mesmos pensamentos expressos por Raabe um pouco antes. Esse versículo, irmãos, configura a transição entre a travessia do Jordão, nos capítulos 3 e 4, e os adversários que seriam encontrados nos capítulos posteriores, os capítulos de 6 a 12. Dos versos de 2 a 5, veremos que a pederneira é uma pedra encontrada em abundância nas terras bíblicas, e sabe-se hoje que ela foi utilizada em quase todos os períodos da antiga história. Muitas facas de pederneira, usadas para a circuncisão, foram encontradas em escavações. A pederneira foi gradualmente sendo substituída por metais, tais como o cobre, o bronze e o ferro. Apenas em 2 lugares do Antigo Testamento, a palavra hebraica que corresponde à pederneira é encontrada aqui em Êxodo, capítulo 4, versículo 26. Ambas as ocorrências ligadas à circuncisão. Deus, então, irmãos, nos versos 6 a 7, negaria os benefícios da aliança aos indivíduos que não lhe obedecessem. Qualquer um que não fosse circuncidado deveria ser excluído da apreciação das bênçãos do povo de Deus. As promessas de Deus aos descendentes de Abraão seriam cumpridas em favor da nação como um todo. Mas isso não quer dizer que qualquer pessoa participaria das bênçãos automaticamente. Na verdade, irmãos, isso exigia-se fé e obediência a Deus, ao único Deus. Amém? Dos versículos 8 a 9, Gilgal está relacionado à palavra hebraica, galai, que significa rolar. O nome, portanto, era um lembrete adequado de que o opróbrio do Egito estava agora sendo revolvido. Esta infâmia era aquela que tinha sido colocada sobre Israel pelo Egito, ou seja, a humilhação do Egito. Da mesma maneira que o opróbrio de Moabe é a vergonha colocada sobre Israel por Moabe. Versos 10. Os israelitas celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, 4 dias após terem cruzado o Rio Jordão, por volta do período da tarde. O povo de Israel manteve-se atento às instruções acerca da Páscoa. A celebração da Páscoa marcava uma importante transformação na vida de Israel. Imediatamente após tal fato, os israelitas começaram a viver da terra que eles estavam para obter a posse. Essa forma milagrosa, essa provisão milagrosa de maná no deserto parou. E no versos 13, acredita-se que o homem a que se refere este versículo se tratava do próprio Deus ou talvez de Cristo. Muitos estudiosos conectam a aparição deste homem aqui, o comandante do exército de Israel, com o anjo do Senhor citado em outros momentos. A pergunta de Josué, és tu dos nossos, reflete a natural preocupação humana com as batalhas iminentes e com o fato de ele poder ou não contar com este homem. No versículo 14 a 15, e finalizando o capítulo 5, o homem não respondeu à pergunta de Josué, mas se identificou. Ele era o príncipe do exército do Senhor.
Isso fez com que Josué mostrasse uma humilde adoração, em vez de qualquer outra pergunta acerca da lealdade do indivíduo. Josué indagou de que forma poderia servir aos propósitos daquele homem ao dizer: "Que diz meu senhor a seu servo?" O livro de Jó, irmãos, termina de uma maneira similar. Deus tampouco respondeu às perguntas de Jó. Na passagem citada anteriormente, bem como na de Jó, era o encontro com Deus o que mais importava. E aqui nós vemos lá essa referência em Jó, capítulo 42, versículos 5 a 6. As perguntas foram silenciadas e a humilde adoração evocada. A ordem dada a Josué de descalçar os sapatos dos pés é praticamente idêntica àquela dada a Moisés na sarça flamejante. Isso reforça, irmãos, o tema abordado no livro de Josué, acerca da substituição de Moisés no papel de líder de Israel. Josué, então, defronta-se com o Deus vivo, exatamente como aconteceu com Moisés, lá em Êxodo, capítulo 33. João, no capítulo 1, versos 18, sugere vigorosamente que tais acontecimentos consistiam de aparições do Salvador, Jesus, pré-encarnado, e não Deus, o Pai, que não se pode ser visto. Capítulo 6, amados irmãos, entre os versículos 1 e 2, veremos a expressão "tenho dado", que comunica que algo já havia acontecido, enfatizando o papel de Deus nas vitórias de Israel. Jericó media mais ou menos aí 800 metros de circunferência, cerca de 3 hectares. Para os irmãos terem uma ideia, 1 hectare equivale a aproximadamente um campo de futebol. Portanto, a marcha secando a cidade foi completada rapidamente. A expressão homens de guerra é essencialmente um sinônimo de valentes e valorosos. Ela é usada por várias vezes no Pentateuco para aludir aos homens adultos que saíram do Egito, mas não foram autorizados a entrar na terra prometida. Agora, uma nova geração de guerreiros, pronta para lutar as batalhas do Senhor, foi designada para tal termo. Amém? No versículo 4 do capítulo 6, vemos aqui, irmãos, que o número 7 figura de forma proeminente nesta passagem. 7 sacerdotes, 7 buzinas, 7 dias, 7 cercos ao longo da cidade. 7 é um numeral importante nas Escrituras, começando com os 7 dias da criação. É um número que indica a completude, a perfeição. Sua utilização nesse trecho ajuda a demonstrar que a conquista de Jericó fez parte de um maior exercício espiritual que santificou o povo e a terra para Deus. Amém? Versículo 5 do capítulo 6. Chifres de carneiro e buzina fazem referência ao mesmo tipo de instrumento. Tais expressões aludem a um chifre que é capaz de produzir apenas algumas notas. O objeto, então, irmãos, era usado principalmente como um sinal. Aqui, ele sinalizou a presença de Deus e anunciou o iminente destino de Jericó. O chifre é o instrumento mais comum mencionado no Antigo Testamento. Nos versículos 8 a 9 do capítulo 6, os armados é outra expressão militar e significa homens equipados para a guerra, enfatizando a força à medida que se preparavam para a batalha. A palavra retaguarda é rara, encontrada apenas nos versículos 9 a 13 desse capítulo. Em Números, capítulo 10, versículo 25, figurativamente falando de Deus, em Isaías, capítulo 52, versículo 12. O contingente de guerreiros atribuídos à arca é de fato impressionante. Primeiro,
homens armados, entre os versos 7 a 9. Depois, sacerdotes tocando trombetas, e em seguida, a arca em si, carregada por sacerdotes, no versículo 8. E por fim, a retaguarda, capítulo 9. Versículos 10 e 11. Fez a arca do Senhor rodear a cidade. Vemos nesse trecho que a narrativa continua colocando a arca em um lugar de destaque. As pessoas também, irmãos, circuncidaram a cidade. Entretanto, o foco era na arca do Senhor. Versículo 12. Vemos a expressão levantou de madrugada. É encontrada em Josué, capítulo 3, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, bem como em vários versículos em Juízes. Levantar de madrugada está relacionado à palavra ombro. O pensamento aqui, amados irmãos, alude ao fato de que um indivíduo deveria levantar-se cedo, colocar no ombro sua carga e então sair. Isso indica um bom início de dia. Neste caso, a tarefa em mãos não consumiria muito tempo, mas possuía tal importância espiritual que Josué, em seu afã, quis garantir um pronto começo. Versículos 13 a 16, veremos que ao sétimo dia, os israelitas marcharam circuncidando a cidade 7 vezes, o que simboliza a completude da tarefa e a perfeição dela também. Versículo 19. A palavra traduzida como consagrados quer dizer santos. Para que assim fossem, os valiosos materiais não deveriam ser destruídos, mas sim separados para o Senhor. A palavra tesouro também é usada para as riquezas no templo de Salomão. Entretanto, não foi mencionado nenhum templo na época de Josué. Assim, a natureza exata e a localização deste tesouro são desconhecidas. O tesouro da casa do Senhor só é citado no versículo 24, e possível que esteja associado à casa de Deus em Gilgal, citada em Josué, capítulo 9, versículo 23. Versos 20. Com a grande explosão das trombetas e o forte grito do povo, Deus, de uma forma milagrosa, entregou Jericó nas mãos dos israelitas. O muro caiu abaixo, desmoronou. A passagem da tomada de Jericó, irmãos, nos versículos de 8 a 20, está relacionada a um estilo que constrói vagarosamente um clima. Este primeiro grande obstáculo, a posse da terra por Israel, caiu apenas com o grito das pessoas. O fato de que foi completamente destruído em apenas um momento ilustra, amados irmãos, a total superioridade, sem necessidade de esforço, de Deus sobre os oponentes de seu povo. Versículos 21 e 23 do capítulo 6. Aqui os dois espias que visitaram Raabe foram até a sua casa e resgataram a meretriz e toda a família dela. Esses dois homens, irmãos, fizeram tal trabalho para que não houvesse erros acerca de quem deveria remir. Notoriamente, Raabe, que foi salva da destruição total, tornou-se um membro da linhagem familiar de Jesus, como vimos em Ruth, capítulo 4, versículo 18, e Mateus, capítulo 1, versículo 5. Amém? Finalizando o capítulo 6, no versículo 27, como resultado da primeira drástica conquista de Canaã, ficou evidente que o Senhor estava ao lado de Josué. E as notícias acerca deste fato espalharam-se por lugares remotos e de forma muito ampla. Josué capítulo 7, a partir do versículo 1. Aqui, irmãos, vimos que este versículo é uma transição entre a história da conquista de Jericó e a derrota de Ai.
Esta narrativa é estabelecida nos capítulos seguintes, especialmente nos versículos 20 e 21. A expressão prevaricaram os filhos de Israel no anátema significa, irmãos, que cometeram uma violação desleal. Os nomes de Acã e de seus ancestrais encontrados neste versículo podem ser novamente observados em 1 Crônicas, capítulo 2, versículos 6 e 7. Normalmente, toda vez que a ira do Senhor se acendia contra Israel, ele alçava um adversário contra a nação para ameaçá-la e derrotá-la. Aqui Deus usou o pequeno exército de Ai. A ira do Senhor não diminuiu até que Acã e a sua família fossem punidos. Versículos 2 e 3. Ai, aqui junto com Bet-Aven, da banda do oriente de Betel, isto é, Ai era uma pequena cidade a oeste de Jericó. Seu nome significa ruína. Em alguns inquirem se é possível que o nome aqui tenha alguma influência na interpretação propriamente dita do texto. A força de Israel, no versículo 4, de 3.000 homens, era um pequeno contingente comparado ao total que tinha disponível. De acordo com Josué, capítulo 4, versículo 13, o número de guerreiros, somente do lado leste do Jordão, era de 40.000 homens. No versículo 6 do capítulo 7, rasgou as suas vestes e se prostou em terra. Deitaram pó sobre as suas cabeças. As ações de luto, irmãos, demonstradas nesse trecho, são muito mais drásticas do que as do típico costume de luto do mundo moderno. Entretanto, eram reações normais em Israel e no Antigo Oriente Médio, batidas no peito, como vimos lá em Isaías, capítulo 32, levantar as mãos em Esdras, capítulo 9, deitar-se ou sentar-se em silêncio, Juízes, capítulo 20, vestir pano de saco, como vimos em Gênesis, capítulo 37, salpicar sobre o corpo cinzas, ou pó, ou a terra, como vimos em 2 Samuel, capítulo 15. Entretanto, os israelitas estavam estritamente proibidos de praticar os ritos de lutos pagãos, tais como cortar o corpo ou raspar a barba, como vimos em Levíticos, capítulo 19. Amém? Aqui é mais a título de informação. No versículos 7 e 8, nas palavras amargas de Josué, ecoaram várias reclamações feitas pelos israelitas no deserto. A certeza do passado sempre seria preferível às dificuldades do presente e à incerteza do futuro. O desejo, irmãos, de Josué de permanecer a leste do Jordão, demonstrava sua memória seletiva, visto que tal condição apresentava seus próprios problemas. Na verdade, houve tempos em que os israelitas desejaram retornar à escravidão egípcia, como vimos lá em Números, capítulo 11. Versículos 10 a 15 do capítulo 7, a resposta de Deus a Josué e o luto dos líderes reforçaram a importância da santidade. Israel, e não apenas Acã, pecou, e Deus não toleraria esse tipo de coisa. Esta passagem, irmãos, também mostra que o Senhor possui padrões consistentes para Israel e para os cananeus. Ele ordenou que Israel exterminasse os cananeus por causa de seu pecado. Ele não poderia, então, permitir que o povo se adaptasse à corrupção, mesmo que esta viesse apenas de um homem, especialmente quando as instruções acerca da inflação eram tão claras. Versículo 12 do capítulo 7. O fato de que Deus declararia os israelitas como merecedores da sua destruição, como Jericó foi por causa de seu pecado,
Era uma declaração, irmãos, muito séria. Significava que o Senhor não estaria mais com a nação até que o pecado fosse removido do acampamento. Deus então prometera especificamente que estaria com seu povo. Esta ameaça de retirada da sua presença enfatiza mais uma vez os padrões absolutos de Deus e sua exigência de santidade. Amém? Nos versos 13 e 14, a relação entre obediência e bênção e desobediência e maldição é bem ilustrada aqui. Israel não teria mais futuros sucessos até que o pecado fosse descoberto. Versículos 15 a 16, a palavra hebraica traduzida como anátema denota um flagrante e insensato desrespeito à vontade de Deus. O texto, irmãos, não fala qual motivo levou à desconfiança de que o culpado estaria na tribo de Judá. Versículos 17 a 19, glórias ao Senhor, fazem a confissão e declara-me. Essas três ações, irmãos, ordenadas por Josué, são características de um acontecimento. Ao afirmar seu pecado a Josué, Acã o estava confessando a Deus, e por meio de sua confissão, ele glorificava a Deus. Nós também, irmãos, desonramos ao Senhor quando escondemos nossas ofensas dele, mas o honramos quando a confessamos e pedimos o seu perdão. Amém? E finalizando o capítulo 7, no versículos 22 a 24, nós vimos que Acã foi levado para ser apedrejado, não apenas com os itens que havia furtado, mas também com tudo quanto tinha e com toda a sua família. E esta punição, irmãos, era mais severa, era uma punição muito severa, mas ilustra a firme insistência divina na santidade. O pecado de Acã infectou todo o povo de Israel. Livrar a nação da mancha de sua ofensa exigia a aniquilação de tudo com o que Acã tivera contato íntimo. Ironicamente, para Acã, Deus permitiu que os israelitas pegassem os despojos na próxima vitória, na segunda batalha contra Ai. A ganância de Acã foi a sua derrocada. Amém? Versículos 25 e 26 do capítulo 7. Vimos que a palavra cor significa literalmente problema. E o nosso Deus é a solução de todos os nossos problemas. Amém? E com isso, amados irmãos, nós finalizamos a leitura e exposição do livro de Josué, capítulos 5, 6 e finalizando no capítulo 7. Desejo a todos os irmãos uma excelente leitura, uma excelente meditação das Sagradas Escrituras por intermédio deste livro maravilhoso, abençoado e edificante que é o livro de Josué. Um forte abraço, fiquem com Deus e até amanhã, onde daremos continuidade na leitura e exposição. Fiquem na paz e até amanhã.